Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. Seja bem-vindo ao nosso canal. Este canal tem por objetivo trazer comentários acerca dos livros da Bíblia. Se você é um amante da palavra, pregador ou professor, você é muito bem-vindo para juntamente conosco aprender um pouco mais acerca das Sagradas Escrituras. O estudo de hoje, o livro do profeta Joel, o dia do Senhor. Meus irmãos, o livro do profeta Joel é o 29º livro da Bíblia e é o segundo da divisão dos profetas menores. O livro de Joel é o assunto do comentário de hoje. Iniciando o nosso comentário, meus irmãos, acerca do profeta Joel, devo dizer aos meus irmãos, iniciando, que nós não temos muitas referências com relação ao personagem Joel. Nós conseguimos algumas informações e estas gostaríamos de dividir com você. Acompanhe na sua tela. O profeta Joel, seu nome significa "O Senhor é Deus". Identifica-se como filho de Petuel, capítulo 1 e versículo 1. Suas numerosas referências a Jerusalém e ao templo indicam que ele era profeta em Judá, que no mapa, essa parte aí de vermelho, o Reino do Sul. Sua familiaridade com os sacerdotes sugerem que ele fosse um profeta sacerdotal, ou seja, ele era de uma linhagem sacerdotal e Deus o chamou como profeta. E é conhecido como profeta pentecostal, e isso por causa da sua mensagem acerca do derramamento do Espírito. Possíveis contemporâneos do nosso irmão Joel seriam os profetas Elias, Eliseu e Jonas. Outros já sugerem o profeta Jonas e Amós. Independente, meus irmãos, de quem sejam esses possíveis contemporâneos, certo é que todos eles são do reino de Israel. São profetas que profetizaram para o reino do norte. Portanto, o nosso irmão Joel estava no reino do sul, enquanto outros profetas ministravam no reino do norte. Na sequência, meus irmãos, temos aí o livro de Joel. Vamos falar agora sobre o livro enquanto a sua estrutura. Do lado esquerdo nós temos aí o cânon hebraico, ou cânon hebreu, e do lado direito nós temos a Septuaginta, que é a tradução do cânon hebreu para o grego. Vamos falar primeiro sobre a posição do livro. No cânon hebreu, o livro de Joel ocupa a segunda posição, logo após o livro de Oséias, entre os profetas menores. Já na Septuaginta, a posição do livro é o número 4. Ele vem depois de Oséias, Amós e Miqueias. Então aparece o nosso irmão Joel. Já na estrutura do livro, no cânon hebreu, ele possui 4 capítulos. O capítulo 1 é semelhante ao nosso, o capítulo 2 e 3, ele possui aí uma distinção das nossas Bíblias, e nós temos aí o capítulo 4. Quando vamos para a estrutura da Septuaginta, é semelhante à nossa, possui 3 capítulos. O capítulo 1 e o capítulo de número 2 é onde está o segredo. O nosso capítulo 2 tem 32 versículos. Se somarmos aí o capítulo 2 e o capítulo 3 do cânon hebreu, dá a mesma quantidade de versículos do nosso capítulo de número 2. E o último, nós temos o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Com relação à mensagem do livro, olha só, a distinção na posição do livro e nas divisões de capítulos não altera o conteúdo, ou seja, sua mensagem é a mesma. Nossas Bíblias contêm a posição hebraica, ou seja, o livro de Joel é o segundo livro entre os profetas menores, e a estrutura da Septuaginta, ou seja, possui 3 capítulos. Meus irmãos, dando continuidade, vamos falar agora sobre o contexto histórico e a data do livro de Joel.
Ocorre que, como temos poucas informações acerca deste livro, o que deveria ser uma coisa mais fácil foi mais difícil, onde temos duas linhas de raciocínio que dividem períodos diferentes para o período histórico do livro do profeta Joel. Nós vamos verificar essas duas linhas de raciocínio na nossa tela. Acompanhe no seu vídeo. Temos aí, meus irmãos, o contexto histórico e a data. Eu gostaria que você se atentasse primeiramente na parte lá de baixo, onde falamos sobre o tempo dos fatos. Temos aí os livros históricos de Josué a Esté, divididos pelo exílio babilônico entre o livro de Reis e o livro de Esdras. Ocorre, meus irmãos, que o contexto histórico para o profeta Joel e a sua data é dividido entre dois grupos que acreditam, que o livro do profeta Joel é pré-exílio, ou seja, antes do exílio, datado de 835 a 830 a.C., e um segundo grupo de pessoas acreditam que o livro é pós o exílio. Nós temos aí a referência de 510 a 400 anos antes de Cristo. Nós vamos estar trazendo para os irmãos algumas defesas de cada um desses conceitos. Primeiro, para o grupo que acredita que o livro seja pré-exílio. Eles acreditam que o profeta cita somente Judá no seu livro, pois o reino estava dividido. Um segundo argumento é que existia na época do livro de Joel um governo sacerdotal, pois o rei tinha apenas 7 anos de idade e quem assumiu o governo da época seriam os sacerdotes. Terceiro, Joel capítulo 3, versículo 1, faz uma referência a um futuro cativeiro. Quarto, o estilo literário do livro de Joel é semelhante a Isaías, Jeremias e Amós. Todos são profetas antes do exílio. E por último, eles também defendem que os inimigos registrados no livro de Joel são os fenícios, os filisteus e os egípcios, que eram inimigos de Israel antes do período do exílio. Agora vamos para as defesas de quem acredita que o livro de Joel é pós o exílio. Agora olha a coincidência. A primeira defesa é que o profeta cita somente Judá porque Israel já não existia após o exílio, ou seja, o reino do norte se perdeu na história. Segundo, acredita sim que havia um governo sacerdotal, porém é porque não havia mais reis em Israel após o exílio. Terceiro, também é citado Joel capítulo 13, versículo 1, onde faz uma referência ao cativeiro, mas não como uma coisa que ainda iria acontecer, mas como uma coisa que já aconteceu, ou seja, uma referência ao passado. E a última defesa é uma citação, possivelmente, dos muros de Jerusalém e também uma citação aos gregos, o que favorece uma data posterior. Meus irmãos, nós percebemos aí que não há como nós determinarmos uma data correta para o livro de Joel. Porém, a ausência desta data não prejudica em nada a poderosa mensagem que foi registrada pelo profeta Joel. E para fins do estudo neste nosso canal, nós vamos considerar que a primeira linha de raciocínio que considera que o livro de Joel é anterior ao exílio é a que nós vamos considerar como válida para o nosso comentário. Temos agora aí, meus irmãos, o cenário histórico. Embora a Bíblia não nos dê muitas referências, mas o que ela nos dá, eu trouxe aí para os irmãos. Joel vivencia um período difícil e de profunda crise econômica e social em Judá, ocasionada por uma grande seca e uma terrível praga de gafanhotos, o que ocasionou uma grande fome sistêmica em toda a nação. Uma referência aí da nossa lição bíblica. A Bíblia de Estudo Pentecostal traz para nós aí esta tabela abaixo, nos informando o tríplice propósito da mensagem profética no livro de Joel.
O primeiro propósito: juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene. O segundo propósito do livro de Joel: exortar o povo ao arrependimento e retornar humildemente ao Senhor Deus. O terceiro e último propósito do livro é registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião dos seus sinceros arrependimentos. Vamos falar agora, meus irmãos, sobre o conteúdo do profeta Joel, sobre o conteúdo da sua mensagem. O profeta Joel utiliza no seu texto uma expressão chamada o dia do Senhor. Entender esta expressão é entender o livro do profeta Joel. Ela é muito importante. Acompanhe na sua tela. O dia do Senhor é uma expressão-chave no livro de Joel. O texto refere-se tanto a um julgamento divino de forma geral, como também ao juízo dos fins dos tempos. Nós temos aí embaixo 3 referências, em cada um dos capítulos de Joel, trazendo a mesma expressão, o chamado o dia do Senhor. Meus irmãos, esta expressão chamada o dia do Senhor é um julgamento que Deus pode trazer sobre Israel ou sobre qualquer outra nação. A forma como Deus vai trazer esse julgamento pode ser através de pragas, pode ser através de um exército estrangeiro, mas o fato é, o dia do Senhor é um dia em que Deus julga o povo que Ele quiser julgar. E o seu julgamento traz as consequências de um juízo. Esta mensagem chamada de o dia do Senhor, que é a base do livro de Joel, concorda plenamente com as páginas do Novo Testamento, aonde nós acreditamos que o dia do Senhor ainda continua e vai acontecer na prática no final de todos os tempos, exatamente entre o período do final da grande tribulação e antes do início do chamado período milenial. Dentro desse tempo ali, vai ocorrer a batalha do nosso Senhor contra o anticristo e o falso profeta, e logo após o julgamento das nações. Ali se concretiza na prática o chamado o dia do Senhor. Meus irmãos, o conteúdo da profecia de Joel são os julgamentos e o juízo do Senhor. O livro de Joel, ele possui 3 capítulos, e cada um dos capítulos trouxe para nós um juízo, e cada um dos juízos em tempos diferentes. Nós vamos estudar os 3 capítulos de forma separada e entender que cada um deles ocorreram em um tempo específico. Acompanhe na sua tela. O conteúdo da mensagem, o juízo de Deus. Nós temos aí, meus irmãos, o capítulo 1, que fala sobre o juízo imediato. O profeta descreve um fato real, onde Judá sofre uma grave seca e é invadida por uma nuvem de gafanhotos que devora toda a lavoura, deixando uma crise sem precedentes para um povo que vivia basicamente da agricultura. Essa nuvem de gafanhotos é apresentado para nós, meus irmãos, no capítulo 1 e no versículo 4, citando que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que o gafanhoto não comeu, comeu a locusta. O que a locusta não comeu, o pulgão o comeu. Ou seja, esses animais comeram toda a vegetação do povo de Judá. Existem 4 interpretações para estes 4 personagens aí. Eu trouxe para os irmãos. A primeira interpretação sugere que são 4 tipos diferentes de inseto que se alimentam de vegetação. A segunda interpretação sugere que são 4 estágios do crescimento do gafanhoto, desde a larva até o gafanhoto se tornar adulto. Esta interpretação é a considerada mais coerente e mais correta. A terceira interpretação sugere que seria um exército estrangeiro, isso por causa do versículo de número 6.
Porém, a nação, registrada no versículo 6, pode referir-se a gafanhotos, conforme o capítulo 2 e o verso 25. E a última interpretação é uma interpretação forçada, onde sugere que seriam espíritos demoníacos, o que é muito pouco provável. Meus irmãos, o que é importante para nós guardarmos do capítulo 1 é que Deus trouxe um julgamento e um juízo sobre o povo de Judá. Qual foi o julgamento? O povo estava distante de Deus, então Deus trouxe o juízo. Qual foi o juízo? Uma praga de gafanhotos e uma praga de seca. Esta praga, meus irmãos, era o juízo de Deus que estava acontecendo de forma real e foi registrado pelo profeta Joel. Temos agora aí, meus irmãos, o capítulo de número 2, que fala sobre o juízo iminente. O profeta usa a ocorrência da nuvem de gafanhotos, capítulo 1, como símbolo precursor de um flagelo ainda mais terrível. Os insetos prefiguravam julgamento futuro ainda maior. Tudo indica que o poderoso exército, também chamado de Exército do Norte, em Joel capítulo 2 e versículo 20, são uma referência aos exércitos da Assíria e da Babilônia. Meus irmãos, o que devemos guardar deste juízo do capítulo de número 2 é que agora o profeta utiliza um fato real, que foi a praga dos gafanhotos, dizendo que Deus iria trazer uma nação semelhante a uma praga, como se fosse uma segunda onda de praga, mas na verdade agora era um exército estrangeiro que muito provavelmente está citando a Síria e a Babilônia, que futuramente iria trazer o exílio, de Israel para a Síria e de Judá para a Babilônia. O profeta estava antecedendo, dizendo o que iria acontecer no futuro, mas de uma forma bem presente. Meus irmãos, algo muito importante para nós aqui é que no capítulo de número 2 fica parecendo que o Senhor é quem está na frente desse exército. Alguns até chegam a sugerir que esse exército seriam anjos que trariam coisas terríveis sobre o território de Judá. Porém, meus irmãos, muito provavelmente essa referência faz uma menção a uma nação estrangeira em que Deus está usando para poder trazer juízo sobre Israel. Quando estudamos acerca do juízo da Babilônia contra o povo de Judá, a Bíblia Sagrada diz que a Babilônia era um servo do Senhor para cumprir os seus desígnios. Por isso, não há nada de estranho no capítulo 2 de Joel citar que o Senhor era quem estava à frente desse exército. Vamos agora, meus irmãos, falar sobre o conteúdo da mensagem do capítulo de número 3. Ela traz para nós um juízo futuro com relação ao tempo do profeta Joel. Esta interpretação dessa mensagem futura pode ser interpretada de duas formas. A primeira forma é uma referência ao julgamento de Deus sobre a Babilônia e o resgate do povo de Judá que estava ali como exilados. E outra interpretação seria uma interpretação mais futurística, onde não se pensa apenas na Babilônia, mas num período que ainda vai acontecer e que concorda plenamente com as páginas do livro do Apocalipse. Acompanhe na sua tela. Temos aí, meus irmãos, o conteúdo da mensagem é o juízo futuro, que está registrado no capítulo 3. O profeta trata sobre a futura restauração de Judá, que é sair da Babilônia, e o juízo de Deus sobre a nação, que é a nação da Babilônia. Mas também a mensagem do profeta enfatiza de forma clara um evento do final dos tempos chamado de julgamento das nações. Os textos abaixo referenciam esta interpretação. Qual interpretação? De que o juízo futuro registrado por Joel está falando do chamado julgamento das nações. Olha só: congregai todas as nações, santificai uma guerra,
multidões no vale de decisão. Meus irmãos, o cumprimento destas referências concordam plenamente com a última guerra mundial entre Cristo e o falso profeta. Olha o versículo abaixo. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Meus irmãos, essa mensagem do profeta Joel não concorda com nenhuma outra parte das referências bíblicas que não seja as referências do Apocalipse. Temos aí agora o julgamento das nações. O que seria esse julgamento das nações? Olha só, o vale de Josafá, versículo 12, que em hebraico significa onde o Senhor julga, é também chamado de vale de decisão, versículo 14. É muito provável que seja o mesmo vale do Megido, região central da Palestina, onde ocorrerá a batalha chamada Armagedon, seguido pelo julgamento das nações e posterior início do reino milenial, conforme as referências de Apocalipse. Essa imagem que nós temos aí é o Vale do Megido, ou Vale de Josafá, ou Vale de Decisão. Supostamente será o local onde ocorrerá a última guerra mundial, que será entre o nosso Senhor e contra o falso profeta. A mensagem do profeta Joel, trago nos 3 capítulos, trazem 3 juízos de Deus em tempos distintos, que nós podemos entendê-lo de forma resumida da seguinte maneira. Capítulo 1, Deus trouxe um juízo sobre o povo de Judá, na época do profeta ou um pouco antes dele. Capítulo 2, Deus está fazendo referência a um juízo que ainda vai acontecer, possivelmente se tratando acerca do exílio da Babilônia e o exílio da Assíria para o Reino do Norte. E o capítulo 3 está fazendo uma referência a um julgamento futuro, onde Deus vai julgar todas as nações que sempre fizeram o mal para o povo de Deus, em todas as épocas, seja na época dos judeus ou seja hoje na época da igreja. Meus irmãos, todos esses juízos, a seca, a praga de gafanhoto e a ameaça de uma invasão de um exército estrangeiro, era uma forma que Deus tinha encontrado usando o profeta para exortar o povo ao arrependimento. E esse arrependimento, segundo o profeta Joel, deveria iniciar pelos ministros, pelos líderes espirituais do povo, pelos sacerdotes. No capítulo 1, quando Deus enviou a seca e a praga, sabe o que Deus queria? Está registrado. Capítulo 1, olha só o que diz o versículo de número 13 e o versículo 14. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Versículo 14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor e clamai ao Senhor. O que Deus queria, meus irmãos, era que o povo se voltasse para Ele. No capítulo de número 2, quando Deus anuncia, através do profeta Joel, que uma nação estrangeira iria invadir Israel e iria castigá-los, sabe o que Deus queria? Arrependimento também. Capítulo 2, a partir do versículo 15, olha só. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Queridos, o que Deus queria do povo era arrependimento e conversão, mudança de atitude. Olha só, Deus queria a sua conversão. Capítulo 2 e versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto.
uma conversão sincera. Deus queria que o povo se arrependesse, mas não um arrependimento de uma forma mecanizada, não. Deus queria que o povo se arrependesse de forma verdadeira. Olha só o versículo de número 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Meus irmãos, a vontade de Deus em ter trago todas aquelas aflições e ainda anunciar futuras aflições era para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos e servissem ao Senhor de uma forma sincera, de um coração sincero, uma adoração sincera, porque é isso que agrada ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz: Deus é Espírito e Ele se importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O nível de adoração que Deus requer de todos nós não é qualquer nível, é um nível espiritual. Depois que Deus exorta o seu povo ao arrependimento, a partir do versículo de número 18 do capítulo de número 2, Deus se compadece do seu povo e Deus mostra o seu zelo, o seu cuidado para com Israel, trazendo para eles os frutos de um arrependimento do povo. Acompanhe na sua tela. Os frutos do arrependimento, meus irmãos, estão classificados aí de 3 formas. A primeira são bênçãos materiais. Olha só, o arrependimento traria fartura de alimentos, versículo 19. Remoção dos exércitos estrangeiros, regozijo e alegria, a chuva para uma terra seca e compensações pelas perdas, no versículo 25. Também traria para eles, como fruto do arrependimento, bênçãos espirituais. O Senhor habitará no meio do seu povo e derramará do seu espírito sobre toda a carne, e haveria manifestações espirituais, profecias, sonhos e visões. A terceira parte, como fruto do arrependimento, seriam bênçãos futuras. Deus promete julgar todas as nações inimigas e restituir o reino para Israel, com o Senhor legislando as nações a partir de Jerusalém. Meus irmãos, o arrependimento da nação de Israel só lhe traria grandes benefícios. Trouxe benefícios naquele tempo, no tempo do profeta, através de bênçãos materiais, onde Deus trouxe fartura para o povo, mas também trouxe uma promessa que alcançou também a nós: a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que não se cumpriu apenas ali e acabou. Não, esta profecia continua se cumprindo em toda a era da igreja, assim como vai ocorrer futuramente também sobre todo o povo judeu. E por fim, meus irmãos, as bênçãos do Senhor sobre o povo de Deus é de que eles novamente vão retomar o seu local de destaque entre as nações de todo o mundo, porque o Senhor reinará a partir de Jerusalém no período chamado de milênio. O livro de Joel, meus irmãos, é um livro pequeno, mas é um livro fascinante. Alguns historiadores, estudiosos, dizem que ele é um livro escrito numa narrativa dramática, e verdadeiramente é. Mas certo é, meus irmãos, que este pequeno volume do livro do profeta Joel tem uma lição extraordinária para os dias da atualidade. O livro de Joel revela para nós que pragas, pestes e seca, fenômenos naturais, Deus utiliza desses meios para poder julgar o povo sobre a terra. Nós aprendemos no livro do Êxodo, na ocasião do Egito, que Deus controla a natureza e todas as pragas. Para a atualidade, nós então podemos entender que o Covid-19 é uma praga que nós não conhecemos a origem, mas sabemos que ele só existe pela permissão de Deus.
Talvez, meus irmãos, Deus esteja hoje utilizando um grande julgamento sobre as nações, trazendo um juízo através do Covid-19, assim como Deus trouxe através dos gafanhotos para o povo judeu. Qual é a vontade de Deus em tudo isso? A vontade de Deus em trazer juízo sobre qualquer povo é que o povo se arrependa e com um coração sincero possa se voltar para Deus. Eu sei que nesse canal eu estou me dirigindo basicamente a cristãos. Então eu me pergunto, meu irmão, e pergunto a você: como está a sua vida diante de Deus? Será se o período chamado Covid-19, desta pandemia, lhe afastou de Deus? Será se você está se congregando mais do que antes, está mais crente do que antes, lendo a Bíblia mais do que antes, cumprindo o seu chamado ministerial mais do que antes, evangelizando mais, orando mais, pregando mais, visitando mais? Queridos, o juízo de Deus tem propósito. O juízo de Deus é trazer arrependimento, conversão, mudança de atitude. Então, meu irmão, saiba que hoje o juízo de Deus é para que eu e você sejamos mais crentes. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical, Deus abençoe toda a igreja de Deus. Aqui finalizamos a nossa aula mais uma vez e já lhe convido para o nosso próximo comentário. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.